Olá, meus amores! Olha nós aqui para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte, onde trazemos assuntos relevantes com profissionais muito mais relevantes. E hoje não poderia ser diferente. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a minha colega de profissão, de trabalho, né? Enfim, de vida. Hoje estamos aqui com a doutora Camila Oliveira, né? E aí, Camila, tudo bem com você? Tudo certo. É um prazer estar aqui novamente, um prazer trabalhar, né, lá no SERP, contribuir, né, com essas mulheres, com os homens que vão lá, então, para receber esse atendimento. Muito feliz de estar aqui. Gente, porque assim, quem não sabe, quem ainda não nos viu, a Camila também faz parte do Sim, Serpcast, sim. né? E hoje ela veio falar um pouquinho mais da especialidade que ela tanto ama. Não deixando de atender outras áreas, mas acho que a predileção dela A é gestante. pelas gestantes, né, Camila? Sim. Então, vamos, mas fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua vida profissional, né? Que hoje você está aí em várias, tá se virando nos Ai, 30. Jesus. Gente, é tantas coisas que às vezes a gente passa semanas sem se ver, né, Camila? É, a gente se Uma vê, tá entrando no consultório, outra a tá outra tá saindo, saindo, uma tá chegando, outra tá saindo, enfim. só fala oi, bom dia, ou boa Bom tarde. dia, tchau, tô indo. É corrido pra mim, né? E pra você também, né? Todo mundo, né? Tá É muito nada corrido. Tá todo não. mundo. Só um Não, pouquinho. faz parte, né? Mas fala pra gente um pouquinho sobre essa tua carreira profissional, né? Desde Sim. quando que você tá na área da pélvica. Então, eu me formei já tem, como fisioterapeuta, vai fazer 10 anos, né? E na área da pélvica, propriamente dita, há uns 8 anos que eu tô na área. Já tem Já bastante tem um tempo também. tempinho já. Uhum. Eu fui escolhida pela área, né? Não foi uma área que de início me chamou a atenção, assim, na graduação, até porque a gente não teve tanta prática, a gente não teve tanta vivência, né? E aí, quando eu me formei, começou a aparecer umas gestantes para me atender. Eu atendia hidroterapia. E aí, eu comecei a ter que estudar Você gestantes. trabalhava mais tipo na Na ortopedia. ortopedia. Isso. Aí aparecia umas gestantes lá com dor lombar, para tratar na hidroterapia, ou para tratar na ortopedia. E aí, eu fui percebendo a necessidade de estudar esse período, né? Para cuidar dessas Para cuidar dessas mulheres. mulheres, porque era muito diferente tratar um exemplo, síndrome do túnel do carpo em gestante e uma síndrome do túnel do carpo em uma pessoa que não está gestante, né? E aí eu fui estudar, eu lembro que comecei a estudar e foi aparecendo bastante gestante. E aí foi quando eu comecei a entrar mais na área, eu fui convidada então para lecionar, né? Hoje eu sou professora também da área, né? E foi indo, foi deslanchando. Eu comecei aí me especializei, fiz alguns cursos. E aí estamos em busca de sempre mais conhecimento, né? E aí a verdade, essa é a área que eu mais gosto de atuar, né? Que eu mais me identifico, que é a área da gestante, né? Gestação, parto e pós-parto. Certo. Pessoal, porque assim, a área da pélvica, a gente tem um leque Muito de grande. opções, né? De especialidades mesmo para cuidar, tanto na parte masculina quanto feminina e crianças. Só que todo mundo é muito difícil a gente gostar de fazer Tudo tudo, né? tem que. Por mais que saiba, às vezes a gente finda se especializando em mais numa área que a gente se identifica melhor, Sim, né? E a Camila lá no SERP, ela, apesar dessa predileção que ela tem pela obstetrícia, ela atendo. também atende, ela atende muito bem as mulheres incontinentes, as disfunções masculinas, né? Então, assim, tudo que aparece ela atende. Então, não me interpretem mal. Gestantes é o que brilha os olhinhos dela. Mas tudo que ela pega para fazer, ela faz com o mesmo carinho e qualidade que ela Sim, atende as gestantes, né? sim, sim. Camila, então vamos falar sobre fisioterapia Fisioterapia. obstétrica, que ainda não faz tanto tempo que ela surgiu, né, Sim. especificamente assim como uma área da fisioterapia onde pudesse acompanhar essas mulheres desde o início da gestação até o Então, pós-parto, né?
Fala um pouquinho para a gente sobre isso, desse percurso dessas mulheres. Sim, sim. A fisioterapia obstétrica, ela ainda não tem não é, uma especialidade ainda, né? Ela tá dentro da saúde da mulher, né? Como uma especialidade, mas tem como você ir abrangendo e se capacitando a ser uma obstétrica, né? Dentro da saúde da mulher. E atender a gestante é olhar a gestante como um todo. Eu sempre falo isso. Hoje mesmo avaliei uma gestante, né? Sim. E aí ela falou assim, não, eu não quero parto normal. Ela já veio falando assim, né? Sim. Porque essa fisioterapia eu tô aqui porque minha amiga falou, mas não é para parto normal? Daí eu vou e explico para paciente que, independente da via de parto, né? É muito interessante você ter um acompanhamento especializado durante a gestação, até porque a gente olha a gestante como um todo, como eu disse. Então, a gente vai levar em consideração as dores que ela sente, a gente vai levar em consideração as posturas que elas vão adotando no decorrer do ciclo né, da gestacional. Então, elas tendem a ter uma postura o corpo vai se adaptando, né, biomecanicamente, para poder, então, comportar o feto. E aí, a gente avalia isso tudo. E o assoalho pélvico também, independente da via de parto, vai ser benéfico para essa gestante, né? E às vezes as pessoas pensam assim, a cesárea não vai mexer com nada. É muito comum, no né? assoalho Quando pélvico. associa a fisioterapia obstétrica, Com o parto já normal. pensa ao parto normal. O parto normal, né? a maioria. E é o que a gente tem, né, passado e falado e refalado, que na verdade o que enfraquece o assoalho pélvico é o bebê. Não é a via de parto, desde que seja um parto natural, Sim, sem, bem conduzido. Né, bem conduzido, sem nenhum agravamento. Porque o que interfere, na verdade, é o peso do bebê sobre essa musculatura. Sim. Eu até sempre gosto de fazer uma comparação e mostrar para as pacientes. Eu sempre falo assim, se você pegar que seja um celular e ficar nessa posição aqui, será que teu músculo vai aguentar por quanto tempo? Ele vai aguentar um tempo e vai começar a fatigar por menos peso que tenha. E teu assoalho pélvico que aguenta esse bebê 9 meses só crescendo, né? Nessa posição sem fazer nenhum trabalho de fortalecimento. Vai chegar um momento que ele vai fadigar. E às vezes não aparece na hora, né, Camila? Não. Às vezes vem lá na frente. As repercussões em assoalho pélvico, pensando em disfunções instaladas, com sintomas bem específicos, às vezes vão aparecer depois de 5 anos. Literatura mostra até 10 anos depois de você ter um parto, independente da via de parto. Exato. E eu tenho até um estudo com a Jéssica. A gente avaliou dor na relação sexual em puérperas, ou seja, mulheres que acabaram de ter bebê dentro de 6 meses, e a gente comparou a dor na relação sexual de pessoas que tiveram parto normal e de pessoas que tiveram parto cesárea. E, pasmem, quem teve mais dor, parto cesárea. Né? Então, assim... Porque ali vieram as aderências. Tem aderências, né? Tem, enfim, aí tem as questões... A própria posição ali de dor, né? O número foi quase perto ali, mas quem teve um grande número ali foi o parto cesárea. Então, assim, a cesárea, ela é uma cirurgia, né, também, que vai ali, é uma incisão, que você vai perder ali uma certa conexão ali, né? Uma transição de pelve e abdômen, e vai refletir... Profundíssima, né? Sim, 7 camadas ali. E vai refletir, não agora, mas lá na frente, e pode acontecer alguma disfunção, né? Que bom que você não tem, né? Assim, vamos supor que você não tem sintomas, mas às vezes seu músculo já está apresentando alguma... Até porque ele não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que acontece. Aos pouquinhos que isso vai... Às vezes sinais tão sucintos que você não vai percebendo. E quando você percebe é quando já está com a disfunção instalada, não é? Isso. E aí a fisioterapia entra para prevenir isso aí. Aí hoje, para essa gestante, eu falei... então tá, tudo bem, eu não vou falar de parto normal, tipo que ela
enfim, ela tem a escolha dela e a gente respeita. Com certeza. E eu vou pensar nisso, ela vai passar por uma cesárea. Então, eu preciso muito trabalhar esse abdômen. Eu sempre trabalho o abdômen com as minhas pacientes, porque é muito importante. A gente pode até Sim. depois falar mais sobre isso. Mas com ela eu vou focar mais, nessa musculatura, né? Pensando, então, trazer mais força mesmo para essa musculatura do assoalho pélvico, né? A postura dela vai influenciar muito, porque queira ou não queira, ela vai adotar uma postura mais fletida. Ela está de quantas semanas? 25. Ela está Já. indo quase no meio do caminho, mas passou do meio do caminho, né? Já está bem Tá bem aí. adiantadinha, né? Uhum. E é isso. Então, assim, a fisioterapia vai acolher essas mulheres gestantes, independente da via de parto que elas escolherem, e a gente vai proporcionar qualidade de vida, saúde para essa paciente. A gente trabalha também pensando em prevenção e pensando na reabilitação, porque às vezes ela não vai ter queixas, mas quando a gente avalia um músculo ou avalia ali uma situação, a gente vê que, opa, tem uma fraqueza ali, tem uma hiperatividade ali, ou seja, tem uma tensão aqui. Teu sonho também é fazer muitas prevenções? Ai, meu sonho, um dia que só tive uma paciente na minha vida que me procurou. Poxa, Camila, você tá pior do que eu. Eu tive só uma que chegou e falou, não sinto nada, eu só vim aqui porque eu quero melhorar o que já tá bom. Que tá bom, porque eu não quero ter problema. Sonho de só consumo, uma, né? Uhum. Gente, seria bom demais. Meu sonho. Mas, infelizmente... Às vezes, as pessoas vêm só quando tá com um problema. É por isso. Sempre falo, como é um músculo que tá lá guardadinho. Uhum. Você não precisa dele para absolutamente nada. Assim, questões de andar, né? Fazer suas atividades, tá lá escondido, guardado. Uhum. Só vai cuidar quando ele fala. Não aguento Não mais. aguento mais. Aí vem sintoma bem pesado. E aí, às vezes, é até difícil de reabilitar, né? Quando tá Exatamente. com sintoma bem pesado. E assim, de quando você começou a atender gestantes, você acha que melhorou já bastante a procura pelo tratamento? Nossa, sim, hein? Com certeza. Como eu comecei na ortopedia, aí, assim, algumas eu lembro que eu já conversava um pouco da pélvica, porque aí essas pessoas, algumas já comentavam, outras não sabiam, mas você não via fluxo para pélvica. Aí, quando eu comecei a entrar na área, eu fui vendo também a dificuldade, né, de vir os pacientes, até dos próprios médicos serem sabedores, né, desses benefícios. E confiar no E seu confiar no trabalho, né? né? Às vezes ele sabe, mas ele precisa ter alguém para confiar, né? Com certeza. E aí foi quando... aí, de um tempo para cá, acho que assim, de uns 3 anos para cá, 4 anos para cá, eu vejo que essa procura tem aumentado, médicos têm procurado. Vem cá, me explica sobre isso. Né? Nossa, gostei, então vou te encaminhar. Né? Então, está mudando esse cenário, isso é muito bom. Né? E a gente vai ver assim, os congressos, por exemplo, quando médicos vão e são colegas agora, acabam falando, falam, nossa, tinha um fisioterapeuta lá palestrando pra gente. Então, assim, acho bem legal isso, né? Sim. Que tantos profissionais estão vendo essa necessidade para o paciente, porque o trabalho deles a gente previne muita coisa para eles, né? Até porque hoje melhorou muito essa questão da equipe multi, né? Multi, né? Agir, né? Cada um fazendo a sua parte em prol de um benefício. Do benefício do paciente. Isso é muito bacana. E aí melhorou bastante. Hoje em dia a gente procura bem maior, né? Bem bom. Assim, hoje, na sua prática clínica, a maioria das suas pacientes querem parto normal ou cesárea? A maioria quer parto normal. Né? Se a gente for parar para comparar, é uma ou outra, assim, de 10 pacientes, sei lá, 2 querem cesárea. Que querem, sentam e falam assim, eu quero cesárea. Tipo, tem aquelas que estão na dúvida, que não sabem o que é, explica para mim. Aí, quando a gente explica, elas optam, então, né, pela via de parto natural, muitas das vezes. E você acha também que, da mesma forma que mudou a procura pelo acompanhamento da fisioterapia obstétrica, você acha que já melhorou também essa questão das mulheres hoje em estarem querendo mais partos normais? Com certeza. O nosso país, ele tá no ranking ali, né, de cesáreas, né?
anual. Se a gente for olhar para fora, o parto normal ele é o que ganha, né? A maioria dos países ali para fora, Europa, enfim, né? Cesárea Só no só caso de né? necessidade, né? Então é muito cultural no nosso país, né? Sim. E assim, é uma cultura que a gente carrega de família, muitas das vezes, né? De a mãe falar da experiência, que fala pra filha, e aí vem um medo, e tem um medo, um pavor. E aí eu vejo que hoje em dia, não sei se por conta da disseminação da informação, né, dos profissionais falando mais, as redes sociais ajudam em certa forma também, né, com algumas quando tem, né, então As as famosas defendendo, né, o parto natural. Isso, e que falam assim, né, que tem propriedade para falar, né. Eu sempre falo que eu não milito parto normal, eu não sou aquela pessoa que, meu Deus, tem que ser parto normal, porque parto cesárea não presta, porque... Não, muito pelo contrário. Ainda bem que eu não entrei nessa linha, porque, assim, isso é muito da mulher. Eu acho que a Gente, mulher... isso é uma opção da gestante. Da gestante. E eu acho que a mulher ela tem que ser sabedora, ela tem que conhecer o que é a cesárea, ela tem que conhecer o que é o normal. Ela tem que saber, Porque assim, ela às vezes é também vai para o normal muito iludida, achando que é uma coisa e não isso, é, gente. isso. E assim, ela precisa de informação, ela precisa saber o que ela vai passar, né? Sim, E aí a gestante, às vezes, ela fica tipo assim, ela se acomoda naquelas imaginações dela e não busca informação de qualidade. Não vai no profissional, não busca. Às vezes tem informações erradas, óbvio, né? Isso acontece em todo lugar. Mas eu vejo que a informação é tudo na hora do parto. Tudo. Tipo, você saber com certeza. quais são as fases do trabalho de parto normal, o que você vai passar. É claro que a experiência sua não vai ser a minha e vice-versa. Cada um tem a sua experiência, a sua experiência da dor. A dor é muito... Teve uma paciente que a gente acaba às vezes julgando, né? Às vezes eu avaliei ela e ela tinha muita vergonha. Na hora que eu fazia a avaliação, ela tentava sempre fechar as pernas, assim, sabe? E a gente precisa avaliar, né, fisicamente o paciente no assoalho pélvico. E aí ela falava, eu quero parto normal. Aí eu ficava, gente, eu acho que essa paciente não vai conseguir ter um parto normal, porque na minha mente, não falava isso pra ela, né? A gente pensa. Ela tá Porque com vergonha de abrir pra mim, ela tá com vergonha de abrir a perna, né? Assim, pra pra mim mim, que eu avaliar. estou aqui o tempo... Ela abriu uma vez, porque aí quando eu vi que tava piorando a situação, que ela tensionava ainda mais, falei, deixa quieto que eu vou trabalhar Trabalhar de o outra forma. corporal, né? Que faz parte também da nossa... Sim, E aí, menina, ela teve um parto normal, perfeito. perfeito. E aí, no outro dia eu fui atender ela, que ela tava, enfim, com muito inchaço, e a gente, né, eu atendo fazendo drenagem também, né, no pós-parto. E aí eu perguntei, e a dor, como é que foi, menina? Menina, não doeu não. Meu Deus. Desse jeito. Pega. Aí eu, não doeu. Aí a mãe dela, menina, ó, ela deu umas vomitadas, assim, da dor e tal, mas ela foi bem, assim, tipo, aí ela, cara, eu não lembro disso não, pra mim não doeu não. Esse pessoal fala demais. Bem assim, tipo, bem De de boa. boa. Aí eu falei, gente, você vê, você não pode limitar, né, o corpo E tem umas que feminino, se né? programa tanto que quer, que quer, que quer. Primeira contração cesárea, pelo amor de Deus. Ela falou, a mãe dela falou que ela também ficou assim, né, tipo, porque sempre chega um momento que a gestante dá uma pedida da cesárea, porque realmente, às vezes, a dor vem muito forte e aí ela acha que não vai dar conta. Mas é incrível como o corpo, né, feminino, assim, como a Sim, fisiológico, como que dá conta. ele é perfeito. E aí ela, nossa, depois desse dia, nunca mais eu julguei nenhuma paciente. Eu tô com uma gestante de gêmeos Ai, que legal. e ela quer ter normal. Uhum. E aí ela tá. Mas ela é muito tranquila, muito tranquila. Aí ela quer minha opinião e tá super bem. Uhum. E ela já está entrando agora no 9º mês. Eita, já tá no finalzinho. E, né, logo no início, a médica já alertou ela, falou, olha, a chance, né, de você ter um parto prematuro é, né, bem relevante e tal. E aí eu falei, calma, não fica pensando nisso não, você está tão bem, leva a tua gestação. Uhum. Aí tem umas 3 semanas que ela falou para mim assim, a senhora acha que eu consigo ter normal? Hum.
Falei, você tá lembrando que é 2, né? Ela falou, mas na hora que passar um, o outro vai junto? Passou um, o outro passa também? Eu falei, é para ser desse jeito, né? Mas aí o que eu falei para ela? Eu falei, nada melhor do que você... Eu falei, eu tô te preparando para isso. Sim. Agora, você tem que conversar com a sua médica obstétrica e ela é que vai decidir com você, né? E aí a médica dela optou por, vamos ver até onde você vai, uai. Tá Sim. tudo bem, fazendo todo o acompanhamento, né? Direitinho. Sim. As bebezinhas já estão na posição correta. Cefálica. Eu falei para ela, aí ela, nossa, falei, calma, porque acontece dele virar uma piroleta aí e ficar pélvico. Aí ela, não brinca. Eu falei, calma, acontece. Então, não, Mexe tudo muito. coisas que não dá para ficar Prever falando que vai ser que desse vai jeito, acontecer. daquele. Falei, relaxa e bora. Qual que é a preocupação maior dela com a cesárea? Uma cicatriz enorme e 2 bebês para dar mamar. E eu falei, você tá certa de estar pensando no pós, né? Mas assim, ela é tranquila, diz que o que vier tá bom, mas ela tá aí trabalhando para ter normal. Caramba. E muito tranquilinha. Bem tranquila. Bem jovem. Eu acho interessante. Eu acho que isso tem que acontecer. A paciente, ela tem uma preferência de via de parto. Ela estuda sobre. Mas ela também tem que estar com a mente muito aberta se caso não ocorrer aquilo que aconteceu. Que ela planejou, quer dizer. Eu já atendi, infelizmente, pacientes que idealizaram muito um parto normal, dos sonhos, assim, de dar tudo certo. E eu tentava falar que não é assim, o parto é muito caixinha de surpresa, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. E aí ela acabou indo para uma cesárea, e aí ela ficou com uma depressão pós-parto bem importante e bem frustrada, assim, uma pessoa bem frustrada. É como se não tivesse sido capaz de parir aquele bebê. E ela falava, para mim o problema é a cesárea, eu não posso nem pensar nisso. E aí ela nem consegue olhar a cicatriz, assim, de tão... Foi traumático. Foi traumático para ela. Foi traumático. E aí é muito ruim, né, quando acontece isso. Então, eu sempre falo para as pacientes, seja aberta, a cesárea está aí para salvar vidas, né? Salvar a sua vida, salvar a vida do seu bebê. Você está preparado, seu corpo está aqui, ó, estou te preparando, você está preparada para o que vir, para ter normal, para ter cesárea, se for necessário. Vai acontecer o que Deus definir, a confia e espera, né? Enfim, é isso que eu falo sempre para elas. Mas tem umas que realmente acabam se frustrando, isso é bem perigoso. E o quanto que a fisioterapia pode ajudar uma mulher durante a gestação? Então, você falou que você trabalha postura, né? A gente trabalha postura. Postura, mobilidade pélvica. Posturas de parto, se caso ela quer um parto normal, a gente vai experimentar as posturas mais que favorecem a descida desse bebê, né? Então, posturas verticais, de 4 apoio, cócoras, né? Então, a gente treina nessas posturas. Porque eu sempre falo para os alunos, eu quero ver vocês ficarem de cócoras aí. Aí eu coloco todo mundo de cócoras. Você viu como é que é difícil? Aí eles, ai meu Deus, aí não consegue levantar. Eu falei, tá vendo? Você tem que treinar, né? A gente pede essa postura. É uma postura maravilhosa, que alonga e ao mesmo tempo fortalece muito o grupo muscular. Só que com o tempo, a criança fica de cócoras de boa. Você vive ela de cócoras brincando. A gente vai perdendo essa postura. A gente fica sentada ou em pé. A gente não tem esse costume, né? E aí, eu sempre falo que é importante treinar essas posturas. Treino muito a respiração também. Bastante exercício respiratório. Quando você fala de postura para elas, qual que é a receptividade? Porque a impressão que se dá é que o deitadinho, de barriga para cima, é a posição mais confortável. Para se parir, no caso. Sim. E aí, quando você fala para elas que não é, não é a posição não é a mais favorável. Tem uma certa rejeição. Hoje em dia, eu vejo que elas vão mais informadas. Então, mas já teve um tempo assim de, mas lá na novela, mas lá sei lá, minha amiga, né, ela teve deitada, e aí? Aí eu falei, não, conseguir ter, você vai ter, mas você vai
você vai contra uma gravidade, você não favorece o movimento do sacro, né? Que é o ossinho que fica ali atrás, ele não fica livre. Para o bebê passar, ele tem que abrir, ele não consegue abrir, você está deitado em cima dele. Então, assim, favorece ter mais laceração, favorece você fazer uma força além do que o normal, porque você está deitado, é igual fazer... Não que seja igual, mas é como se fosse fazer um cocô, né? Uma fezes. Você precisa favorecer. Se deitada é muito difícil, né? Com certeza. Então, você favorece. E aí, hoje em dia, elas já vêm mais preparadas, assim, para receber essas posturas, esse treino. Às vezes elas têm dúvidas, elas perguntam, mas... E na sua prática, dentro do hospital? Dentro do hospital. Qual que é a posição mais... que elas escolhem? Escolhem. A posição que elas mais costumam escolher é a posição de lado, assim. A de lado, a lateral, e a de cócoras, que é na banqueta, no caso. Na verdade, é uma banqueta, né? Não chega a ficar de cócoras sozinhos, é uma banqueta. Essas duas. Então, assim, quando eu vejo que a paciente está muito cansada, porque às vezes é um parto muito prolongado e fadiga, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a fadiga. E a gente precisa muito dela na hora do expulsivo, né? A força dela, ela escutar o corpo dela e fazer a força que o corpo dela vai pedir, não é eu que vou dirigir. Uhum. E aí, às vezes, ela tá muito cansada, então eu sempre opto e falo para ela que é melhor ficar de lado, numa posição mais fletida, assim, né? A gente deixar o tronco mais fletido e de lado. É a posição francesa, se eu não me engano o nome. E aí, favorece mais, assim, né? Do que... Porque às vezes ela não tá conseguindo ficar em outra postura, em pé. Ela não tá conseguindo ficar de cócoras pela fadiga. Sim. E aí, o de lado é uma boa postura também. E aí, e de cócoras também. É uma postura que é elas pedem, assim. O corpo pede, na verdade, né? Elas vão e sentam, né? Certo. São Então, as duas assim, posturas. Aí você prepara tudo no consultório. Fala para mim um pouquinho sobre a atuação dentro da sala de parto. Dentro da sala de parto. Beleza. Dentro da sala de parto, o fisioterapeuta ele tem ganhado uma relevância cada dia mais e mais. Assim. Até um tempo atrás era muito nebuloso. Assim, o que o fisioterapeuta está fazendo na hora do trabalho de parto? Sim. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem concursos, né? Não vou lembrar agora os cidades, estados, que já são concursos para fisioterapeutas trabalharem dentro de maternidades, né? Aqui em Porto Velho, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter. E aí, a nossa relevância, assim, é muito... na verdade, é grande, né? É maravilhoso, assim. A diferença de um parto sendo conduzido e acompanhado também por um fisioterapeuta na equipe multi, porque a gente faz parte da equipe multi. E o nosso papel é justamente estudar a biomecânica desse parto, né? Do que acontece no corpo dessa mulher, quais são os movimentos que essa pelve faz para abrir e quais são os movimentos que eu favoreço a descida desse bebê e até acelero, como diz a literatura, diz estudos. Eu consigo acelerar esse trabalho de parto com posturas e com exercícios direcionados, mobilidades direcionadas. Então, a gente consegue, através da evolução, um partograma, a gente vê lá como que está a evolução do bebê ali, da descida. A gente consegue ver o ângulo que ele está descendo, a dilatação, a gente consegue analisar onde ele está na pelve, né? Porque a pelve é como se fosse um funil, então tem a parte de cima, a parte do meio, a parte de baixo, até ele sair. E a gente consegue fazer movimentos e direcionar movimentos de acordo com o que a mulher queira fazer, sempre respeita, que acelere, ou seja, que ajude esse bebê a encaixar mais rápido, de, né, conseguir passar pela pelve, canal de parto, fora as técnicas não farmacológicas, que são de alívio de dor. Né? Então, a gente usa o TENS também para alívio de dor, que é um aparelhinho que alivia a dor ali. A gente usa massagem, enfim, na região lombar, e tem técnicas para isso. A própria banho quente, né? Que é muito utilizado não só pela fisio, mas a gente também induz a paciente a isso. E basicamente é isso. Assim, o nosso acompanhamento ele vai muito na nossa questão biomecânica. Eu sempre digo que o forte nosso é o biomecânico. Quando você fala que dentro da sala de parto você trabalha numa equipe multidisciplinar,
Quais são os profissionais que fazem parte dessa equipe? Então, os profissionais é sempre o médico, né? Então, ele é o responsável ali pela equipe. Então, a gente tem enfermeiros, é uma enfermeira obstétrica, né? Ou um enfermeiro obstétrica. Tem o fisioterapeuta que pode também estar fazendo parte dessa equipe. Aqui, no caso, a gente não tem no SUS, né? Oferecendo, mas se a paciente quiser, ela pode levar numa parte particular. Tem doulas também, que elas podem fazer parte dessa equipe, multi ali, sendo autorizada a entrada, enfim, né, no hospital e pela equipe. Ela pode, porque ela também tem um papel ali. Sim. E é isso, assim, basicamente são esses os profissionais. É claro, também tem o pediatra, que é o que vai receber o que daí chega no final, né? Uhum. São esses profissionais. E essa equipe, todo mundo consegue dividir os papéis, cada um sabe o que fazer? Então... Geralmente era para ser assim. Não, assim, graças a Deus, todas as vezes que eu acompanhei parto, eu não tive muitos problemas em relação a isso, sabe? De profissionais não receberem muito bem, não me receberem muito bem, ou de ter essa dificuldade de até onde eu posso ir e até onde é você que vai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Eu tenho o que eu posso fazer, além daquilo eu não posso entrar na questão do enfermeiro obstetra, por exemplo. Eu não posso fazer um toque para avaliar a dilatação. Exatamente. Não posso. Não posso mesmo, não posso nem nada. Então, assim, isso não me compete. É uma avaliação de batimento cardíacos do feto, né? Eu posso até auscultar para saber ali quanto está, mas eu não diagnostico nada. Você não é responsável. Eu não sou responsável por isso, né? Eu aprendo a fazer ali, ausculto, posso até algo meu, parâmetro meu, mas eu não sou a responsável por isso a ponto de dizer, nossa, esse batimento está alterado. Eu não consigo avaliar um batimento alterado. Eu não tenho essa capacidade. Não me compete. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes, o que eu vejo, às vezes a doula também tem uma certa... uma confusão de papéis, né? As primeiras coisas que eu ouço, às vezes, quando eu falo do meu trabalho, aí elas perguntam, você é doula? E não menosprezando doula, eu não sou doula, eu formo até doula, eu dou aula até de anatomia, mas eu não sou doula, eu sou fisiopélvica, obstétrica. E o meu papel não é de doula, o meu papel é de fisioterapeuta. Se eu fosse doula, eu também venderia o meu papel como doula, mas eu não sou. E o papel da doula, ele é muito, às vezes, confundido com o nosso papel. Porque, às vezes, a paciente vê a doula colocando uma gestante, uma parturiente na bola suíça, que é aquela bola grande, e aí a gente vai e coloca também, aí olha e fala, uai, mas tá fazendo a mesma coisa? Isso aí... Então, qual é a diferença? E aí eu sempre falo, a diferença é que a doula, ela tem ali uma formação mais curta, bem curta, e que ela vai conseguir te servir um apoio psicológico, principalmente, um apoio, enfim, de servir mesmo você, de estar ali te acompanhando. E ela sabe de algumas técnicas que podem ajudar, mas ela não sabe conduzir na questão da biomecânica, ela não sabe enxergar essa pelve como o fisioterapeuta enxerga. E tudo bem, cada um tem o seu papel. Sim. Né? Então, às vezes se confunde, até médicos, às vezes profissionais pensam assim, nossa, é doula, né? Aí fica aquilo assim. E às vezes, né, Camila, até por isso mesmo que os médicos demoraram tanto para receber esse profissional dentro da sala de parto com confiança, né? Porque assim, eu conheço muitas doulas muito boas, assim, sabe? Mas, infelizmente, em toda a profissão, né? Sim. Tem a maioria, os profissionais, enfim, acabam indo muito nu e cru. Você precisa ter uma base muito boa, né? Assim, de parto, enfim, de acompanhamento. E aí, se você tá lá para atrapalhar a equipe... Então, aconteceu... Eu já tive negação no meu começo de tipo, não, você não pode entrar. Né? Não.
não dá para entrar, não. Por essa dificuldade de entender qual é o meu papel como fisioterapeuta, de ter, às vezes, experiências... Esse limite, né? E experiências ruins com outros profissionais ou outras doulas e achar que a gente vai fazer a mesma coisa, reproduzir. Sim. Eu, há pouco tempo, tive uma conversa com um médico obstetra e ele comentou isso comigo. Ele pegou uma aversão Eu também tenho. ao fisioterapeuta porque ele se deparou com uma criatura que estava fazendo toque, estava segurando a gestante em casa e estava fazendo parto. Fisioterapeuta. Aí ele virou para mim. Quando ele começou a conversar comigo, deu a entender, parece assim que ele estava querendo dizer que a gente não podia entrar na sala de parto. Aí eu falei, não, doutor, mas o fisioterapeuta, ele tem essa habilidade, ele pode entrar na sala de parto. Aí ele virou para mim e falou assim, vocês podem fazer parto desse jeito? Aí eu falei, não, fiz desse jeito, assim, né? Eu falei, não, de jeito nenhum, isso não tem, não, vocês podem fazer toque? Eu falei, nem pensar. Nunca. Falei, não é habilidade nossa, a gente não aprendeu isso na faculdade, não é. É disso que eu estou te falando. É por isso que essa pessoa não entra aqui nesse hospital nem sob nada, não entra. Então, assim, é por conta justamente disso, né? A gente tem que saber o nosso limite, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Isso é muito perigoso, né? Porque a gente não pode querer comparar o papel do fisioterapeuta dentro da sala de parto, por exemplo, com a enfermeira. Não. A enfermeira, ela tem habilidade para fazer o parto, não é? Sim, ela pode conduzir um trabalho de parto. Com certeza. Pode. Principalmente nos hospitais públicos, nas maternidades, as enfermeiras fazem muito mais partos, eu acho, até do que os próprios médicos, né? Até o médico entra quando tem alguma intercorrência, alguma coisa, mas é um parto que flui ali naturalmente. E ela tem habilidade para isso. Ela tem habilidade. Compete dela. E assim, isso é triste, porque a gente finda tendo que provar 1000 vezes que pode fazer um trabalho bem feito, com qualidade e que melhora o trabalho deles também, né? Sim. Eu também conversando com o médico, foi um dos últimos partos que eu acompanhei. Ele falou, aí ele me perguntou, na hora do trabalho de parto ali, a mulher ali, eu até falei, nossa, acho que a gente conversou tanto de trabalho de parto aqui, que depois eu fiquei pensativa, será que... Enfim, mas ele ficou me olhando, daí ele, me explica qual é, o que vocês fazem, qual é o seu diferencial, sabe? Ele tava assim, encucado. Aí, como eu tava ali fazendo um movimento com ela, daí eu falei o que tava acontecendo. Falei, eu tô fazendo isso aqui porque, olha, eu vi o partograma e ele tá aqui. Então, se eu faço esse movimento, se eu induzo ela a fazer esse movimento, ele vai melhorar. Ele, e mais isso. Aí fui falando e tal. Aí ele ficou assim, bem... Nossa, assim, sabe? Parece que nunca tinha ouvido alguém falar sobre o papel, porque ele só via e não perguntava. Aí foi quando ele falou da experiência dele no interior aqui, próximo, que tem fisioterapeuta fazendo toque, parto em casa, e que isso para ele era assim abominável. Enfim, ele falava como que isso está acontecendo agora e como ninguém faz nada, Camila, ninguém faz nada. Ele bem assim. E aí eu falei, é complicado, né? Enfim. É ruim, porque uma hora pode dar um problema e sério, né? Muito sério. Ele falou que já deu problemas, vários problemas, mas é aquilo, né? Não é culpa, não é minha culpa, era para acontecer. Entendi. Então tá. E aí teve lá o seu baby. Qual que é a atuação do físio no pós-parto? No pós-parto, legal. Nossa, maravilhoso. A nossa atuação faz muita diferença, né? Então, a gente lá no SERP, nós somos capacitadas, a gente tem até um curso, né? Que é o FPPI, que é fisioterapia, né? No pós-parto imediato. Aí é como se fosse técnicas e que a gente pode estar promovendo para essa mulher fazer, né? Terapias ali naquela mulher, que melhora muito, 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 muito esse impacto do pós-parto. Por que eu falo impacto? Independente da via de parto, você ter parido parto normal, você ter feito uma cesárea, você vai ter um certo impacto. O seu corpo ele vai responder a esse processo, seja fisiológico, seja uma cesárea.
Então, você pode inchar, você pode ter muitas dores. Parto normal pode ter dor? Pode ter muitas dores na vulva, pode ter dores na região de pelve, pode ter dores na região de abdômen. O abdômen, ele fica um abdômen mais gravítico ainda, né? Mais inchado, né? Independente da via de parto, é óbvio que a cesárea, ela tende a deixar mais ainda evidente isso. E fora outras dores que podem acontecer. Então, a fisioterapia, ela consegue melhorar muito a qualidade, assim, de vida das puérperas. Ainda mais que tem um bebezinho ali, ou 2, ou 3, né? Pra você ter que dar conta de mamar, né? Enfim, então, a tua vida muda muito ali naquele período e o seu corpo sente muito. Então, o fisioterapeuta tá ali para melhorar, amenizar as dores. E aí, a gente tem técnicas específicas. Esse FPPI, ele foi muito visado no parto cesárea, né? As técnicas, eles foram mais visados no parto cesárea. Mas tem muitas técnicas que também nós usamos no parto normal. Demais, né? Então, assim, pensando mesmo numa questão de cicatriz, né? No parto cesárea, a gente tem ali uma cicatriz abdominal. Então, a gente tem técnicas que a gente cuida dessa cicatriz, né? A gente previne que essa cicatriz, ela fique durinha, né? Ela fique hipertrófica, né? Para fora. A gente previne que haja uma abertura dessa cicatriz, né? Deiscência, né? Que a gente chama. A gente previne que haja fibrose, né? Quando fica um tecido duro, grudado, aderências, porque nós temos técnicas para isso, para cuidar, né? A gente acelera esse processo de cicatrização, porque tem um processo de cicatrização. Quanto mais eu acelerar, a gente consegue melhorar, né? Essa recuperação, né? Dessa mulher. E aí a gente usa de equipamentos, então a gente usa o laser, a fotobiomodulação, a gente usa também o taping, que é uma fita elástica, né? Que está sendo muito utilizado ultimamente. E a gente tem esse curso e a gente tem as técnicas corretas, né? Para estar quando a gente aplicando. Fala em taping, né, Camila? Eu acho que ainda fica assim muito solto. Muita gente acha que é só de enfeite. São fitinhas coloridas. Para dar enfeite. E não tem nenhuma função, nada de terapêutica, né? Não tem nada. O que me encantou quando eu fiz o FPPI, depois tive o prazer de trazer para vocês lá no SERP. Pessoal, o FPPI, como a Camila estava explicando, ele é uma técnica que a gente usa através do taping, né, que são aquelas fitas elásticas, mas que essas fitas elásticas, elas são colocadas de forma correta, não é simplesmente ir lá e colocar. Então, a gente tem que saber posicionamento, quantidade de estiramento dessa fita, porque para cada coisa que a Camila falou que a gente usa o taping, é uma forma diferente. Então, se eu quero melhorar edema, é uma técnica que eu uso. Se eu quero melhorar hematoma, é outra técnica. Se eu quero melhorar uma aderência, outra técnica. Se eu quero colar, né? Se eu quero fazer uma compressão, outra técnica. Então, o FPPI, ele veio como uma forma de ajudar a mulher nessa primeira fase tão difícil da vida dela. Por exemplo, ela está com muito inchaço. Aí a Camila vai lá hoje e faz a drenagem. Amanhã ela vai estar de novo precisando. E às vezes é complicado, porque ela tem agora um bebê. É diferente de quando está gestante, que até é gostoso ir para o consultório, né, Sim, Camila? Elas amam. Fazer ali uma drenagem linfática, uma massagenzinha relaxante, é gostoso. Só com bebê. Só que no pós é completamente diferente. Então, o taping linfático no FPPI, ele veio para quê? Você drena e aplica ele linfático. O que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo o meu trabalho por até 7 dias. Sim. É como se eu ficasse lá fazendo drenagem linfática em você por 7 dias, sem você precisar de vir no meu consultório. Maravilhoso. Então, isso economiza o quê? Custo, tempo, fica muito mais em conta para o paciente, ao invés de ficar pagando várias sessões de drenagem, né?
Então, assim, é muito legal. E o SERP, ele está habilitado, todas as meninas, né, estão habilitadas Sim. para atender esses pacientes, tanto no consultório como a domicílio, né? Sim, a domicílio também. É um tratamento que é complicado, porque aqui a gente ainda não conseguiu chegar ao nível que muitos lugares já se conseguiu, né? Sim. Por exemplo, a nossa mestre mesmo que veio dar esse curso para nós, hoje ela está no nível que ela faz a aplicação do tape, né, Camila? Uhum. Na sala de parto. Sim, Então, assim, na própria sala ela já já faz faz. o intraparto, né? Uhum. Então, assim, mas nós vamos chegar lá, né? Uhum. Mas que, mesmo que seja ali 2, 3 dias, né? O bom mesmo seria no imediato. Foi pelo menos para o quarto, já faz a aplicação do tape. Mas se isso não é possível, pode ser 2, 3 dias após, já está mais tranquila, já está em Já dá pra casa, fazer. né? Dá para fazer com São várias tranquilidade, né? técnicas, né? A gente falou do tape, aí tem o uso do laser, né? Aí tem o uso de mobilização, né? Do Sim. tecido, Você trabalha também como drenagem, consultora consultora de de amamentação, amamentação. né? Sim, sim. Como que funciona isso na sua prática? Então, na minha prática, acaba que eu não divulgo tanto esse trabalho porque eu acabo focando nas minhas próprias pacientes, né? Então, Sim, é algo... Como a minha vida é um pouco mais corrida, então eu foco mais nas minhas pacientes. Então, eu já aviso a elas, olha, eu também faço consultoria de amamentação, se precisar, estou à disposição, sim, né? E posso até agregar junto com o FPPI, né? sim, E a gente agrega, já aconteceu isso. E a nossa consultoria, ela vai partir do momento de, primeiro, né? Eu vou chegar ali no ambiente que a gestante tiver, ou que a a puérpera tiver, né? A que acabou de ter o neném. Seja no hospital, seja na casa dela. Vou primeiro ver como é que ela está oferecendo esse mamar ali, né? Esse peito, esse mamilo. Vou ver quais são as dificuldades dela, o que está acontecendo, né? Então, consigo avaliar o bico, ali, o mamilo, consigo avaliar se o bebê está tendo uma boa pega, se ele está sugando bem, se tem alguma restrição na linguinha. Não consigo reverter isso, mas eu consigo indicar, ó, vai para fono, faz esse procedimento, né? Uhum. E aí consigo visualizar a situação e ensinar essa paciente, né, a conduzir a amamentação de uma maneira mais tranquila, né, possível. Sim, O início é um pouco dolorido, a gente não pode negar, né, assim, independente do tipo de mamilo que você tiver, você pode amamentar. Se ele é plano, se ele é invertido, se ele mas tem certas dificuldades que podem acontecer no meio do caminho. E às vezes a gente pensa só por exemplo, meu mamilo é plano, eu tenho mais dificuldade do que o mamilo protuso. Às vezes não, protuso é protuso demais, o bebê não tem a boquinha ainda para pegar. Então, depende muito. Então, a gente avalia, vê essas situações e vai conduzindo isso aí. Então, ajuda na ordenha, né? Se precisar ordenhar, ensina a ordenhar. Se precisar retirar esse leite, tem muita produção. Eu sempre falo que isso aqui é a produção que precisa ser liberada. sim. É uma máquina aqui que está trabalhando o tempo todo. Então, não tem que ficar acumulado nada. Uhum. Se acumulou, pode dar algum problema. Sim. E, às vezes, nesse primeiro momento, há muita dificuldade, né? Às vezes, demora um pouco a descer o colostro, o leite vai descer depois, aí, quando desce, a mulher sente mais no corpo, aí, às vezes, incha mais. Então, a gente consegue conduzir com orientações. E aí, a gente entra também com, por exemplo, se houve alguma fissura mamária, né? Isso que eu te perguntar. Também, cuidamos disso. Tua, por exemplo, se a gente vê lá, né? Se eu vejo que tem uma fissura ou que tá muito próximo de ter uma fissura, tem ali um machucadinho, né? Porque é bem comum isso acontecer. Sim. Alguém ali sugando. E é forte, né? Esses nenéns. Eles têm uma força, né? Que maceta. Você ainda vai eu vou ver. sentir, né? Eu sinto quando eu coloco o dedinho, eu falo, meu Deus, meu dedinho já é fino, sai tudo murcho. Eu falo, meu Deus, esse menino... E aí, a gente usa de um recurso que é o laser, né? A fotobiomodulação.
ele cicatriza mais rápido o tecido, né? Ele acelera esse processo de cicatrização. Então, a gente já faz, a mulher já sente um alívio. Alívio na hora, Na hora. É incrível, né? Incrível, na hora. Você já vê até uma casquinha meio que aparecendo. É. E aí, no outro dia, tá muito bem. Aí, se precisar fazer de novo, faz e vai indo. Sim. Então, assim, a gente também tem técnicas para mastite com tape, né? Para poder drenar esse peito também. E aí, por exemplo, tem alguma intercorrência, ducto entupido, a gente dá as orientações, o que acontece, o que você pode fazer. Avaliou, viu que tá com mastite, né? Ou seja, não só engurgitamento, mas deu uma bactériazinha ali, virou uma inflamação, uma infecção, aí tem que procurar um médico. A gente vai identificando o que está acontecendo. Tem que saber até onde você dá conta, até onde eu dou até conta. onde você tem que encaminhar. Com né? certeza, a maioria eu encaminho. Maioria, né? Às vezes vem um freno labial ali, né? Na linguinha, na verdade, aí precisa de ir para fono, precisa fazer uma incisãozinha ali na língua, porque senão ele não consegue jogar a linguinha para fora. A língua é muito importante na hora, né, da amamentação. Aí a gente vai direcionando os pacientes. E aí, então, você... Pronto. Paciente, o bebê tá mamando, tá tudo ok. certo. E aí, você dá tchau para ela? Não. O acompanhamento é para sempre. Aquelas. Quando eu atendo uma gestante, eu falo, olha, a gente vai ter um longo caminho pela frente. Aí elas, meu Deus, Hoje eu falei isso para uma. E assim, aí depois de 30 dias de parto, a maioria dos médicos, né, já vão começando a encaminhar já liberam essas pacientes para fazer alguma atividade física, né? E liberam para fazer a fisioterapia. Então, aí a gente agora vai avaliar um outro assoalho pélvico. Eu sempre falo que o assoalho pélvico de uma gestante é diferente do assoalho pélvico quando você não está gestante mais. Sim. Totalmente diferente. Então, assim, dá bem que você trabalhou antes, porque agora a gente vai ver o que a gente tem aqui de bom, o que a gente pode melhorar. Sim. E, é claro, eu sempre foco no corporal, como eu sempre digo. Eu vou avaliar a diástase, né? A diástase acontece, é a separação do músculo aqui. Muita gente já sabe disso, muito divulgado, né? A pessoa já fala, vê se eu tenho diástase, né? Tipo, aí a gente avalia, não é só avaliar a distância, né? Vai muito além, tem que avaliar a função muscular, né? Tem que avaliar a função muscular, que a gente chama, né? De músculos aqui dessa região de estabilização do abdômen mesmo. Tem que avaliar a profundidade dessa diástase. Tem que avaliar quais são as potenciais. Ela vai ter uma melhora significativa, é uma diástase muito grave, é muito, né? Chega ao ponto de você falar, não é para mim, não dou conta? Teve uma paciente que eu me lembre, sim, ela tinha uma diástase de 6 centímetros com profundidade de 2 centímetros, se eu não me engano. Tipo, era muito, ela já estava até com hérnias, né? Sim. Então, ela tinha muito medo de passar por cirurgia. Ela chegou para mim, eu acho que ela até foi para cirurgia, porque daí a gente fez um trabalho, ela não mais voltou, acho que, né? Enfim, eu acho que ela foi até para outro lugar, não mora aqui. E aí, eu falei, olha, não dá pra gente reverter isso aqui, não. Aí eu expliquei o porquê, a questão do muscular, a questão que já perdeu, né, ali aquela... É muito difícil você reverter uma diástase muito aberta e muito profunda, principalmente profunda. Sim. Profunda é muito difícil. É pior do que aberta. E aí foi quando a gente fez 10 sessões, porque daí eu falei, olha, faz o pré-operatório. Interessantíssimo, né? Você já ir tá sabendo ativar esse abdômen, você já ir para uma... Aí ela fez bonitinho as 10 sessões, aí foi pra cirurgia. Mas ela era uma paciente que também estava de passagem em Porto Velho, então ela não voltou mais. Eu acho que deu tudo certo. Enfim, ali não deu pra gente reverter, não. Mas eu tô atendendo uma paciente que ela tem uma filha de 25 anos. Ela teve só uma filha. Ela é uma senhora já, uma jovem senhora. E ela veio pra mim com a diástase de 4 centímetros, bem importante e profundinha. E ela falou, olha, Camila, eu não vou fazer cirurgia... eu só quero que você veja o que você consegue aí melhorar isso aí, né? Ela tinha um abdômen bem globoso, ela tinha um umbigo bem... Ela não tinha umbigo, na verdade, era reto. Era retinho. Reto. E aí eu falei, é um desafio. Falei para ela, fui bem sincera. Eu falei, olha, você tem uma ativação no abdômen muito fraco. O seu abdômen a gente chama de incompetência abdominal, né?
você não tem um reflexo abdominal bom, o seu assoalho pélvico também não tá legal, a gente vai ter que trabalhar ele. Não, ela primeiro eu quero abdômen. Então, tipo, ela tava focada no abdômen. Eu falei, tudo bem, mas o assoalho pélvico também a gente vai trabalhar depois. E aí a gente fez 10 sessões, assim, a gente conseguiu já reverter de 4 para 3 centímetros, já diminuiu um pouco a profundidade, ela já tem umbigo. Ela já tem Ela já Que tem legal, a cicatriz né? umbilical, então assim, e ela também é muito certinha, ela amanhã deve estar lá na clínica. Caramba, E que aí legal. ela tá super feliz, porque assim, eu falei, ó, o meu foco contigo não é Mas estético. amanhã eu não tô, Camila. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Mas quando você estiver por lá, eu te apresento ela. Eu até falei, olha, o nosso foco aqui, o meu foco não vai ser estético contigo. Funcional. É funcional. Porque você, nossa, tá precisando muito. E ela gosta de fazer exercício na academia, então, cada exercício que ela fazia, eu falei pra ela simular um agachamento. Aí o abdômen pulava pra fora, né? Não tinha ativação boa. Então. Aí ela falou, nossa, minha estética tá melhorando, agora eu quero mais. Ela foi lá e fechou mais 10 sessões. Que legal. Aí ela quer, tipo, realmente Fica ir bem, né? até o máximo de conseguir. Até porque viu o resultado. Viu um resultado. E rápido, E né? rápido, sim. E ela também foi muito comprometida. Eu sempre falo que nem metade. 30% nosso e 70% paciente Com certeza. vir certinho, fazer em casa tarefa de casa e a gente consegue. Sim. E é o interessante que a diástase, quando a gente reabilita, às vezes a paciente fala, né? Ah, eu quero a barriga para dentro, eu quero puramente estético. Aí eu falo da importância do funcional, né? Sim. Que vai refletir na sua estética. Porque, queira ou não queira, vai reposicionar seus órgãos, vai deixar teu abdômen mais pra dentro, mas no meu foco não é esse. Vai assim. mexer na postura. Vai mexer na sua postura, vai mexer no seu umbigo. Seu umbigo vai mudar o seu umbigo. Sim. Igual a dessa paciente, ela fala, meu Deus, tem umbigo. Ela fica toda feliz. Tem umbigo. Ela coloca o dedo assim. É bem legal, assim. Você bem... vê coisas que parecem ser tão simples e faz uma diferença, Faz uma né? diferença bem legal. Eu fiquei bem feliz com o resultado dessa paciente. Que foi um desafio, né? Uma diástase bem antiga, né? Enfim. Gente, em resumo, A gente trabalha... a fisioterapia obstétrica não é brinquedo não, hein? Pega o antes... Então você pega o antes. Tem mulher, Camila, que vem para você antes de engravidar? É raro, mas acontece. São os milagres da vida, os milagres. Né? Nossa, meu sonho. Eu tenho uma que é super fofa, ela é até minha amiga hoje em dia, a gente teve uma amizade mesmo, assim. E ela veio, assim, 6 meses antes. Olha, eu tô planejando engravidar, eu fiquei sabendo. Olha que legal. Que eu quero que você prepare meu corpo pra isso. Eu falei, que legal, nossa. Aí tem uma outra também que procurou. Assim, é raro, mas acontece. Mas é muito bom isso. Você prepara o assoalho pélvico, o abdômen dessa paciente para receber. É como você falou, é um assoalho completamente diferente. De uma gestante. E é engraçado, e é legal que eu gosto de avaliar. Aí eu avalio, a gente tem como salvar até no biofeedback. Aí quando elas ficam gestantes, quando elas vêm depois de 12 semanas, aí eu faço a mesma avaliação e eu comparo com elas. Você tá vendo como é que era? Olha como é que você já perdeu um pouco a força. Olha como é que seu tono já tá um pouquinho mais aumentado de repouso. Você tá vendo que já começa a mudar aí? Aí ela, meu Deus, se eu não tivesse feito. Eu falei, ia estar pior. Sim. Né? Muda muito. Os hormônios, né? Eles alteram muito ali. Mas que lindo, né? Que é esse trabalho. Maravilhoso. Então, assim, você faz preparação para engravidar. Faz a preparação para o parto. Acompanha o parto. E o pós-parto. Acompanha a amamentação. E faz o pós-parto até o tardio, né? Isso. Não só o imediato. Não, até o tardio. Aí faz o imediato através de técnicas, FPPI, enfim. E por final, reabilita esse assoalho pélvico de novo. Aí tá você pronta. fala assim, prontinho para usar de novo. Aí não vem outro me puxando de novo. Tudo de novo. Mas é isso. Mas né? É bem legal atender. Gestante. Tem alguma coisa assim que te marcou nesses seus anos de... Então, acho que o que me marcou muito, até hoje eu acompanho essa paciente que ela teve ela foi frustrada, né? Com a questão do parto cesárea. Aquela que eu falei, que ela... Até hoje eu acompanho ela não está sendo atendida, mas eu acompanho, tem uma certa... E assim, ela é uma pessoa que ela não está conseguindo ir, por problemas, enfim, mas ela divulga tanto a fisioterapia, eu acho que isso me marca muito quando o paciente
ele entende a importância e vê nele, na pele, ele sente na pele. E se sente grato, E se sente E ela, nossa, ela já me encaminhou tanto paciente, ela já me indicou tanto. Falou, vai com a Camila, vai lá no SERP, vai com as meninas do SERP, vai com, sabe? Sim. E acho isso que e não tem dinheiro que compra, assim, essa gratidão, enfim, a gente trabalhar com, assim, sendo humano mesmo, né? Tratando o paciente mesmo como se fosse um dos nossos, né? E os pacientes gostarem do resultado da fisioterapia, né? E indicarem e falarem de você e fazer questão de, tipo, nossa, não, olha, fisioterapia faz E diferença. não existe propaganda melhor, né? Do que o boca a boca. Uhum, Do é que verdade. o seu paciente te Falar reconhecer e falar até para os de próprios você. profissionais de saúde, né? Eles Exato, falam, né? Sabe? Exatamente. Deixa aí seu recadinho para Sim, o povo de casa, já que é essa a a nossa gente falou. intenção, né, de levar informação para as Sim, pessoas em casa, sim, para aqueles, principalmente para aqueles que não têm possibilidade de estar num consultório, né, ouvindo tudo sobre o que a gente sim. falou aqui. E olha o tanto de informação Muita informação, né? que já foi passado aqui hoje, Muito né? valioso esse momento, né? Exatamente. Fico muito feliz. Minha mensagem, assim, é de realmente a minha vontade, né, de contribuir ainda mais para a minha profissão, para o crescimento, né, da fisioterapia, fazer o meu papel, né, como fisioterapeuta ali, obstétrica também, pélvica, dar o meu melhor para os pacientes, realmente. A gente sempre erra, né? Enfim, a gente não vai ser o perfeito, né? Enfim, não é os melhores profissionais do mundo. A gente sempre tem algo para aprender Com e eu tenho certeza. essa humildade de reconhecer que preciso melhorar muito e aprender muito, de entender isso. Mas eu quero sempre poder contribuir com os meus pacientes, assim, com as pessoas que chegam até mim e falam seus problemas e suas questões e a gente conseguir, com a fisioterapia, promover essa melhora para os pacientes. Então, Sim. E você que está nos ouvindo, né? Se você pensa em engravidar, né? Às vezes você não mora em Porto Velho, mas você pode procurar na sua cidade aí, ou então a gente Sim. pode, né, acompanhar online também. A gente tem, né, essa Sim. possibilidade também de fazer uma terapia online. Se você se identificou com essas situações que a gente falou, né, se você está gestante, então saiba, né, que aqui a gente procurou passar as informações mais, assim, certas possíveis, as mais melhores e e simples, simples né? para você forma... entender isso e que você reproduza, né, Isso. essas informações. E quais os dias mesmo que te encontra no SERP? Segunda, quarta, segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, de segunda a sexta. E só que segunda e quarta é só pela parte da tarde. Uhum. Por enquanto, são esses. E aí, atendo lá. Minha agenda tá cheia, Cidinho. Não tem mais vaga, não, tá? Só queria te falar isso. Hoje eu também falei assim pro Lucas, meu filho, O negócio faz o milagre. Faz o milagre em mim, né? Falei pro Lucas também. Falei, Lucas, é o seguinte, eu tô preocupada. Aí ele, eu também. Tipo... Mas que bom, né? Isso quer dizer que nosso trabalho está sendo reconhecido, né? Uhum. Sofrido. Sofrido, difícil, mas vai. Não é, Camila? Gente, a Camila, ela tá comigo no SERP desde o início. Então, assim, nós pegamos todas as fases, né, Camila? Jesus, já estava mais na hora do que, né, ter uma bonança aí. A gente pegou muito dias difíceis de deserto. As turbulências estavam... A turbulência chegava. E a gente inaugurou e passou uns meses a gente entrou em pandemia, né? Foi de lascar. Então, assim, realmente somos sobreviventes. Eu falei, SERP realmente é um sobrevivente ali, graças a Deus, né? E assim, de coração, eu sempre falo isso para vocês, né? E não tem falo mesmo sem vergonha nenhuma, né? Sem vergonha. O quanto eu sou grata, né? Principalmente hoje que está comigo desde o início, você e a Sabrina, né? Nós duas, né? Uhum. Você e a Sabrina, que estão ali comigo mesmo, de
de coração e, né, e sempre, né, a gente esteve ali junto e tal, A gente viu crescer, né? Tá vendo, né? Esse vendo processo. É crescer bonito ver. e coisa gostosa de ver, né? Hoje Bonito. você tá com a tua agenda aí lotada, Uhum. né? E enfim, mas é isso. Mais alguma coisa? Não, a gente falou. Eu falo demais. Não, acho que Tá deu tudo pra, bem. né? Acho que foi. né? O recado foi dado. Passa a rede social aí do SERP, Sim. sua. A minha rede social é DRA, Camila.oliveira, Camila com 2L. E a do SERP, a gente tem duas, né? Duas unidades do SERP. A gente tem uma unidade aqui em Porto Velho e uma unidade em Ariquemes. Aí o nosso arroba ali é serp.pvh de Porto Velho e serp.ariquemes. Ariquemes tá bombando, né? Graças a Graças a Deus. Deus. Vamos trabalhar muito, né? Amém. Gente, então é isso. Como eu sempre falo, o Serpcast é isso que a gente quer, é isso que a gente traz. São informações de qualidade, com profissionais de qualidade. A gente está aqui para levar informação correta para vocês, tá? Então, assim, quando a gente se dispõe a isso, é porque a gente quer o melhor para você. Não só para o nosso paciente que vai lá no nosso consultório, que a gente consegue atender ele, mas para você também que está em casa, que está lá no sítio, na fazenda, enfim, está nos lugares onde não tem, infelizmente ainda a fisioterapia pélvica não tem em todos os lugares, né? Principalmente nos interiores ainda não tem, mas hoje já está em essa flexibilidade, né? Aqui em Porto Velho, além do SERP, também tem outros profissionais de qualidade que atuam nessa área. E no interior já é um pouco mais escasso, mas hoje nós também estamos com uma unidade lá em Ariquemes, estamos nos desdobrando entre aqui e lá para atender esse paciente que antes saía do interior e vinha para Porto Velho. Então economizamos aí 200 quilômetros para esse paciente. Então, estamos à disposição de vocês. Quem quiser tirar dúvidas, pode mandar para nós, que qualquer uma das meninas que está, né, que hoje atua no SERP, eu e todas as meninas, podemos estar tirando a dúvida de vocês sem nenhum problema, sem nenhum custo. Fiquem à vontade, tá bom? E é isso, por hoje é só, né? Fiquem com Deus e até a próxima.